Lisboa tem um problema sério para resolver. O centro da cidade está cada vez mais esvaziado de habitantes. Em 15% das casas da capital não vive ninguém e há cerca de 5 mil edifícios que estão em risco. Uma cidade em boa parte abandonada, a que a reportagem do Jornal da Noite visitou esta semana. Já o disse uma vez, parece uma cidade em guerra. Nós em Portugal somos muito extraordinários, porque arranjamos as soluções ótimas, mas não arranjamos as mais fáceis. Os edifícios são como as pessoas, se não tomamos conta deles, eles morrem. Imagino que é um turista estrangeiro acabado de chegar a Lisboa e que pouco ou nada sabe sobre a história da cidade e do país. Se olhar em volta, se tiver atenção aos edifícios que o rodeiam, vai ver que muitos estão destruídos ou para lá caminham. Pode até passar-lhe pela cabeça que a cidade acabou de sair de uma guerra. A verdade é que em Lisboa há 5 mil edifícios que estão devolutos ou pelo menos parcialmente devolutos. Significa isto que em cada 10 prédios da cidade está assim. Fernando, que zona é esta da cidade? Enfim, parece que estamos aqui no meio de ruínas. É Lisboa antiga. Exato, isto é uma zona pré-terremoto e é propriedade da Câmara, chama-se Pátio Dom Fradique. E está neste estado? E está neste estado. O que é que aconteceu aqui? Costuma, uma falta de investimento na conservação, na manutenção dos edifícios. E os edifícios são como as pessoas, se não tomamos conta deles, eles morrem. E é um problema que tem crescido na cidade de Lisboa nos últimos anos? Não é um problema de Lisboa, é um problema nacional. E como é que se resolve esse problema? Atacando as várias raízes do problema, não é? Logo a começar com a falta de política para o território. Andamos a desinvestir dos centros históricos, da arquitetura e do urbanismo qualificado e andamos depois, ao contrário, a fazer urbanismo de má qualidade, subúrbios maus, sem qualidade. Em 2050 a nossa população vai provavelmente estar já nos 8 milhões e meio só. Ou seja, se não tivermos cuidado, o nosso país vai ter não só os centros históricos vazios, abandonados, degradados, mas vamos também começar a ter os subúrbios também já meios abandonados. Em conversa com uma pessoa da área do imobiliário, ele referia que vamos ter, se calhar, que ter zonas de abate, isto é, demolir por completo. Acabar com bairros na Exatamente, Lisboa. Que todos concordam que foi um erro urbanístico, a localização, o tipo de construção, o tipo de urbanismo. Estamos a falar de que bairros em concreto? Estamos a falar, por exemplo, da linha de Sintra, não é? Onde se fizeram terríveis erros, não é? Mas onde vivem milhares de pessoas. Exatamente, mas como eu estava a dizer, em 2050 vamos ser só 8 milhões e meio. Quer eu queira, quer não quer, esta cidade há de ser uma fronteira e a verdade. Senhora Vereadora, passeando por Lisboa e, enfim, não estamos a falar desta fantástica cidade, é verdade, ainda agora saiu dali um navio com milhares de turistas. Cheio de turistas. Mas esses turistas, quando chegam, e se estiverem bem atentos ao que os rodeia, vão ver muitos edifícios degradados. Uma situação que não parece estar a melhorar. Como é que se dá a volta a isto? Nós tivemos, durante muitos anos, o grande argumento para não haver arranjo dos edifícios era a história das rendas. Portanto, não basta mudar a lei das rendas, como já se mudou. Portanto, é preciso que haja apoios para a reabilitação em termos financeiros para os proprietários e para os condomínios. É preciso que a Câmara dê o exemplo. Criámos um programa que nós chamamos Reabilita Primeiro, Paga Depois, para o qual temos 200 prédios que pomos em asta pública para as pessoas reabilitarem, mas já com a informação do que é que lá se pode fazer e com esta coisa assim, interessante, só pagam à Câmara no fim. Por outro lado, eu acho que podíamos ir mais longe, no sentido, quando foram mexer na lei do regime da reabilitação urbana, que é a figura da requisição dos fogos vazios. Portanto, os edifícios são requisitados durante 5 anos, 7 anos,
o município ou a entidade pública que requisita faz as obras necessárias para ele poder ser utilizado, não tem que ser obras profundas, é para uma utilização temporária, cobra, portanto, esse valor nas rendas e o excedente de rendas que cobrar durante esse período devolve ao proprietário e ao fim daquele período o edifício é entregue ao proprietário. Vemos, por exemplo, grafites gigantescos. Não é uma forma também de mascarar o problema? É uma forma de, por um lado, o problema não está resolvido, evidentemente, mas é uma forma de dar uma expressão, hoje em dia é uma arte que é já absolutamente global, que é a capacidade de se exprimir nas ruas. Elas próprias também chamam a atenção para o estado em que o edifício está. Nós neste momento estamos a trabalhar num programa, que será para o próximo quadro comunitário de apoio, se tudo correr bem, que é a identificação do grau de resistência antissísmica dos edifícios 1 a 1, e a possibilidade de fazer obras de reforço da resistência antissísmica também 1 a 1. É porque esse receio do sismo mesmo é algo que paira sempre sobre os uma grande lisboetas. parte dos edifícios precisam de obras, porque não juntar uma coisa à outra. Sr. Bastonário, estamos a fazer uma reportagem para perceber porque é que em Lisboa há tantos edifícios que estão em ruínas, devolutos. E contávamos fazer esta entrevista num desses cenários, por assim dizer. E escolheu o Pavilhão de Portugal. Porquê? Porque é uma boa imagem, provavelmente, do estado do país, mas também do estado dessa situação em Lisboa. Porque é um edifício devoluto na prática, ele foi imaginado para a Expo 98, para que depois da Expo fosse a presidência do Conselho de Ministros. A verdade, não houve decisão política nesse sentido e desde então também não há decisão política sobre o que fazer com ele. Mas estamos a falar de um edifício icónico para a cidade, do arquiteto mais importante do país, que é tão celebrado, quer nacional, quer internacionalmente, e na verdade isto é mais ou menos, manifesta duas coisas: falta de capacidade para resolver o problema dos devolutos, incluindo este, e também, de algum modo, falta de respeito. Portanto, não é nenhum exagero dizermos o Pavilhão de Portugal está devoluto. Eu, na minha opinião, não. Quando vai de carro ou a pé e começa a olhar para os edifícios e percebe que há de facto muitos edifícios que estão em ruínas, o que é que lhe vem à cabeça nesses momentos? Já o disse uma vez, parece uma cidade em guerra de vez em quando, ou seja, num pós-guerra. Noutras partes de Lisboa já temos prédios que têm 50 anos, pouco mais do que isso, e que já estão devolutos, completamente fechados e emparedados. Daqui a 50 anos, o que será do Parque das Nações, por exemplo? Esta é uma zona da cidade que, pelo menos neste momento, tem uma dinâmica própria, a verdade é essa, e nessa perspectiva só é um bom exemplo. Por exemplo, o que é mau exemplo é não se terem concretizado as soluções de ligação desta espécie de microcidade com a outra cidade. João, em vez do querido mudei a casa, seria o querido eu mudei o prédio todo. De facto, a diferença entre o antes e o que este edifício é agora é brutal. Conte-nos um pouco a história do que estava aqui antes e o que é agora. Tínhamos um edifício que estava em pré-ruína, portanto já não tinha cobertura e parte do piso, e foi alvo de facto, querido, reabilitei o edifício todo, não é? É uma exceção à regra em Lisboa? Nós na Mel verificamos que começa a haver algum tipo de negócio neste contexto. E na sua opinião, porque é que isso não acontece mais em Lisboa? Alguns não se consegue saber quem é que são os proprietários, portanto não estão no mercado à venda, estão com proprietários que estarão à espera de um investidor certo. A ideia que dá é que muitas vezes o momento certo é quando os prédios caem. Um edifício, depois de ruir, terá necessariamente um projeto e será feita uma construção. Quando pegamos num prédio que está devoluto, que está por recuperar, que enfim já está a cair, se o recuperarmos temos que o fazer da mesma forma que ele era, no fundo, não é? Ou seja, um projeto igual. Se ele cair, podemos apresentar um projeto novo, é isso? Necessariamente já não temos a pré-existência, não é? Portanto, ele ruiu, temos efetivamente um terreno onde poderá ser edificado um novo edifício, não é? Eu propunha que fôssemos aqui ao prédio ao lado, porque, entretanto, e não deve ter sido há muito tempo, surgiu um aviso na porta. É verdade. Vamos saber o que é que esse aviso diz? Muito bem, vamos saber.
Viemos aqui do número 20, um edifício completamente recuperado, muito vistoso hoje em dia, e logo ao lado, no número 22, um prédio devoluto com um aviso da Câmara. O que é que este edital da Câmara Municipal de Lisboa quer, no fundo, dizer? Este edital o que diz é que este edifício está declarado como parcialmente devoluto e a Câmara já o tem como identificado como mais um dos prédios. Portanto, é obrigatório, a partir de agora, que o proprietário deste edifício faça obras. Proceda a obras. E se isso não acontecer? Se isso não acontecer, provavelmente depois a Câmara terá mecanismos legais de o impelir a que o faça. Pode tomar até a propriedade administrativa deste edifício e fazê-lo como seu. Exatamente. Quer eu queira, quer não queira, esta cidade há de ser uma trincheira e a verdade cada vez menos, cada vez menos passageiro. Devolver alguma vida a estas paredes vazias e destruídas de edifícios abandonados na cidade de Lisboa é um dos projetos do fotógrafo e artista plástico Filipe Condado. Quando é que teve este clique? Qual foi o momento em que pensou, eu vou fazer isto, Filipe? A ideia surgiu depois de ter constatado que havia muitos prédios que se encontravam nestas condições, portanto, que tinham sido demolidos ou que tinham ruído, mas que tinham permanecido as paredes interiores das casas. E isso despertou imenso interesse, em primeiro lugar, em pensar cada uma delas, que divisão é que seria daquela casa, também pelas diferentes cores que encontramos, típicas também de uma época. E transformar isto numa instalação urbana, pendurando os objetos nas casas. Isto que aqui estamos a ver é uma maquete. É uma maquete, exatamente. Mas o Filipe tem outro interesse particular, que é fotografar objetos dentro de casas vazias. A ideia foi procurar e descobrir casas abandonadas em que pudesse encontrar lá alguns vestígios das vidas que por lá passaram. Que casos em concreto é que mais o impressionaram, que estamos aqui a ver nas paredes? Era uma casa que tinha estado arrendada, a senhora que lá vivia morreu e os familiares que tinham pouca ligação à pessoa acabaram por entregar a casa sem devolver ou sem retirar nada do seu interior.